Boa tarde, boas-vindas novamente, quem foi chegando depois. Alegria receber todo mundo aqui. E, como de costume, então, a gente vai tocar, né, o nosso talk show e vocês vão mandando as perguntas no chat. E a gente vai encaminhando, a nossa convidada vai respondendo também. Então, vamos apresentar a nossa convidada, Ana Cristina Rosa. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra, uma alegria. Sou super admiradora do seu trabalho, a Giovana também. E é muito bom, assim, saber e ter esse privilégio, essa honra de você ceder um pouquinho da tua agenda para a gente. Pode falar. Não, eu que agradeço. Ai, que delícia. Antes de eu passar a palavra para a doutora Giovana, para a nossa coordenadora do link, eu vou apresentar a nossa convidada. Tem um currículo extensíssimo, assim, uma pessoa super interessante, vocês vão adorar. A Ana é jornalista, colunista de opinião da Folha de São Paulo. Não percam os artigos dela, que ela escreve sobre temas do cotidiano, com destaque para questões de gênero e raça. Atuou como repórter em grandes jornais e revistas do país. Aí se especializou em comunicação pública e vem atuando em assessorias de comunicação do Poder Judiciário, né, já faz um tempo, e trabalhou no TSE também, né, e atualmente ela chefia a assessoria de comunicação social e cerimonial do CJF, e é coordenadora da Associação Brasileira de Comunicação Pública, da seção do Distrito Federal. Então, super qualificada, é alguém para a gente aprender muito hoje. Giovana. Então, pessoal, tudo bem? Ana, prazer tê-la aqui, sou leitora dos seus textos, até compartilhei um agora acho que foi do finalzinho de agosto, finalzinho de julho, comecinho de agosto, sobre racismo estrutural, sobre a suspeição, né, da questão dos negros, que sempre são vistos com desconfiança com a Márcia. E a gente tinha combinado e eu li na Folha de São Paulo, e falei para a Márcia, assim, fiquei tão feliz, mas tão feliz dela já ter aceito que só isso daqui já está bastando. Então, muito obrigada. Hoje, o tema que te traz aqui é os desafios da comunicação pública, as comunicações dos órgãos públicos no século XXI. A Márcia falou um pouquinho do teu currículo, e uma coisa que nos chamou a atenção foi o fato de você ter trabalhado no TSE em 2018. Que foi quando começou, a gente foi bombardeado com esse conceito novo de fake news. Eu acho que a gente está sendo bombardeado como a gente está trabalhando isso. E nós trabalhamos num órgão público, num poder judiciário que geralmente é inerte com relação às notícias. A gente é condicionado a não dar notícia, né? A gente é inerte, quanto menos o judiciário aparecer, melhor. E isso foi sendo forjado ao longo do tempo. E só que tudo mudou. Então, a gente não está meio que pisando em ovos, a gente não sabe como agir. Eu, enquanto juíza, não sei como agir. O pessoal da comunicação também tem as dúvidas. O pessoal que recebe informação, né, o nosso jurisdicionado e digamos assim, o destinatário da informação também não sabe como receber aquela notícia. Então, estamos aí cheios de desafios, e para quem não falar aquele chavão, né, que a cada desafio é uma oportunidade, então a gente está aqui para discutir um pouco desses desafios e, quem sabe, achar alguma oportunidade, achar alguma saída e conversar, que isso que é bom, né, conversar e ter essa oportunidade de aprender sempre com pessoas diferentes. E eu digo que a pandemia, claro, é horrível, mas essa questão de ser online, de ser tudo mais fácil, da gente poder coordenar agendas, fica também mais tranquilo, né? Então, a gente tem uma oportunidade de aprendizado muito grande. Então, seja bem-vinda e você está com a palavra. Muito obrigada, doutora Giovana, obrigada, Márcia, pelas palavras generosas e pela gentileza de vocês e, sobretudo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando desse espaço com vocês. Achei muito interessante essa iniciativa do Link Convida, né? Essa iniciativa do Laboratório de Inovação, e é um prazer poder conversar um pouco sobre comunicação. Comunicação, cada vez mais, tem se tornado uma área estratégica nas organizações.
e não pode mesmo ser diferente, né? Numa era digital como a que a gente vive, a comunicação é uma ferramenta cada vez mais importante, cada vez mais fundamental. E eu fico muito feliz quando eu vejo um gestor, quando eu vejo um magistrado dando atenção, voltando a sua atenção para a comunicação, querendo discutir, querendo debater comunicação. Então, eu queria me parabenizar, doutora Giovana, por esse olhar, por essa atenção para a área de comunicação. Nem todos têm esse olhar, e isso é um diferencial, eu queria lhe parabenizar por isso. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre isso, então. De fato, eu tenho tive uma felicidade de ter chegado no TSE em 2018 e ter vivido uma experiência que foi realmente uma coisa única, um marco, não só na comunicação pública, mas até no judiciário brasileiro, por que não dizer? Porque foi uma virada de chave, né? A justiça eleitoral, até então, sempre havia gozado, digamos assim, de uma condição muito privilegiada, que era um lugar de prestígio, de confiança. As pessoas sempre viam a justiça eleitoral como uma justiça que estava à frente, né? Uma justiça por ser informatizada, uma justiça super organizada, que entregava um serviço com celeridade e um serviço no qual se podia confiar. E, de repente, em 2018, na verdade, na eleição de 2014, já havia começado a levantar uma certa mácula ali de suspeição, quando o candidato aí levantou uma suspeita sobre o resultado, pediu para rever, né, o resultado das urnas e tal, mas nunca antes, nunca até 2018, tinha se levantado suspeitas contra a instituição, nunca tinha havido ataques institucionais à justiça eleitoral. Isso se deu a partir de 2018, né? E nós vivemos, a partir dali, cases de comunicação, e a justiça eleitoral e a comunicação pública vêm vivendo, porque o fenômeno da fake news se institucionalizou, vamos dizer assim, no Brasil, a partir daquele processo eleitoral, né? E a gente vem vivendo um recrudescimento, vamos dizer assim, desse fenômeno desde então. É como se a eleição de 2018 não tivesse acabado, né? Porque a gente veio de 2018 até aqui numa espécie de recrudescimento desse processo, né? Embora a gente tenha tido um processo lícito, claro, e um candidato vitorioso, o candidato vitorioso se comporta como se tivesse sido derrotado, né? Uma coisa incrível. Não, então não faça também, né? Tem os que ataques não cessaram, saber. né? Mas eu acho que disso tudo que se viveu e que vem vivendo, acho que a justiça eleitoral e a comunicação da justiça eleitoral tem dado uma lição em termos de comunicação pública, que é a lição da transparência e de disponibilizar conteúdo de qualidade em uma linguagem acessível. O TSE faz isso com bastante propriedade já há bastante tempo. Acho que todo mundo lembra, em certa medida, de alguma propaganda da Justiça Eleitoral. O TSE sempre teve boas campanhas de comunicação na época das eleições, sempre fazia boas campanhas publicitárias, né, na época das eleições, e tem um trabalho de comunicação muito forte, até por lidar com um elemento que todo mundo entende, que é o voto, né? As pessoas podem não saber, podem não entenderem de política, mas todo mundo entende o que é voto, sabe porque todo mundo é obrigado a votar e a partir dos 18 anos, ou justificar e tal. Então, é uma justiça mais próxima, né? Todo mundo entende qual é o que se entrega, né? O produto que é entregue pela justiça eleitoral, a prestação que a justiça eleitoral entrega, né? E acho que isso facilita bastante, porque aproxima a prestação do cidadão, né, da prestação jurisdicional do cidadão, e até facilita, digamos assim, a fazer comunicação. E eu entendo que a comunicação da justiça eleitoral tem sido bastante efetiva em elucidar, vamos dizer assim, como se dá o processo de votação, a lisura do processo eleitoral, em criação de uma série de páginas, de estar presente em mídias diferentes, presente nas mídias digitais, sempre inovando, presente no TikTok. Os ministros, inclusive, se abriram de uma maneira assim impressionante, sabe? E aí a gente pode até discutir a medida disso, mas se dispuseram de uma tal maneira a ponto de ter ministro do Supremo no TikTok, sabe? Uma coisa que, sei lá, bem pouco tempo atrás era impensável até, né?
A gente pode até pensar na calibragem que tem que ter para isso, mas assim, houve uma abertura no sentido de se colocar à disposição e acessível, né? Usando todas as ferramentas possíveis para fazer com que chegasse uma mensagem às pessoas, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante que tem que ser analisada com uma certa simpatia. E também com uma certa cautela, né? A gente não pode não pode ser nem 8 nem 80, né? O juiz não pode só falar nos autos, como já foi no passado, mas também não pode estar falando a toda hora com todo mundo ou qualquer coisa, né? Tem que se achar um ponto de equilíbrio, né? Para a coisa, para não se banalizar e também não se expor demais e tal. Mas nesse caso específico, eu acho que o TSE tem prestado um serviço muito, muito útil, muito interessante. E acho que a comunicação do TSE é um case assim, a ser seguido, porque realmente tem informação para uma linguagem acessível para vários públicos e em várias plataformas. É muito interessante mesmo. Ana, aproveitando, né, a respeito disso, então, é uma curiosidade mesmo, né, que o STF foi para o TikTok e tudo. Então, isso mostra essa necessidade mesmo, né, que você falou, de utilizar essas novas mídias para se comunicar. Então, a gente não espera que eles façam dancinhas, né, nem os desafios, como a gente estava conversando, né, Giovana? Mas você concorda que essa imersão do judiciário nas mídias e nessas diversas plataformas é um caminho sem volta? A gente tem que estar em tudo. Olha, eu acredito que seja um caminho sem volta. Eu acho só que tem que ser uma coisa... não pode ser uma coisa sem planejamento, sabe, Márcia? E tem que ser uma coisa planejada e também não pode ser uma coisa assim... todo mundo dando tiro para tudo quanto é lado, sabe? Tem que ser uma ação coordenada. Uma das coisas que eu comecei a fazer, eu acredito muito, muito mesmo na comunicação integrada. Foi uma coisa que eu fiz quando eu estava no TSE e é uma coisa que eu comecei a fazer aqui no Conselho da Justiça Federal, que é fazer reuniões com os assessores de comunicação de todos os tribunais das 5 regiões, para que a gente alinhe ações, sabe? Que a gente tem um alinhamento de comunicação. Não é todo mundo fazer a mesma coisa, não é isso, mas é todo mundo caminhar para o mesmo lado, né? E definir o norte e seguir naquela direção, sabe? Então, em relação às mídias digitais, é muito importante que esteja todo mundo caminhando para o mesmo lado. No caso específico das regiões, por exemplo, que vocês têm ali, tem o tribunal, mas que também tem ali as unidades, né? Quer dizer, não existe existe uma descentralização, vamos dizer assim, de unidades de comunicação, né? É importante que exista uma orientação para que não tenha, por exemplo, várias páginas, hipoteticamente falando, várias páginas de Facebook da Justiça Federal do Paraná, vários Instagram da Justiça Federal do Paraná, vários LinkedIn. Estou hipoteticamente falando, eu acho que é interessante ter uma coordenação. E se for esse o entendimento de que, não tem como centralizar numa única página, que pelo menos tenha um alinhamento, uma coordenação, sabe? Para que haja um discurso uníssono, para que não tenha uma coisa numa página em divergência com o que está em outra página, sabe? Tem que ter uma ação coordenada, porque a justiça é uma só. Tudo bem, então se tem 2 páginas, se essa sessão judiciária tem uma página e a outra tem outra página, bom, vamos todo mundo falar a mesma linguagem, porque a justiça é uma só. A sessão pode ser uma e a outra, mas a justiça é uma só. Então, eu acho que tem que haver essa preocupação em termos de coordenação, sabe? Então, eu tenho muito essa preocupação de sair cada um fazendo uma coisa, sabe, Márcia? De haver uma descentralização da comunicação. Isso me preocupa bastante. Eu acho que a comunicação tem que ser vista como uma coisa integrada. Agora, acho que as redes sociais têm que ser vistas como uma aliada da comunicação, e a gente tem que tirar proveito disso, sabe? E, desculpa, falar na linguagem das redes não precisa ser sisudo para ser institucional. Agora, também não dá para descambar, né? Não dá para usar uma linguagem chula, uma coisa. Então, tudo é uma questão de bom senso, sabe? Então, tem que fazer uma coisa um pouco mais solta, sabe? Fazer uma brincadeira, mas na medida do que é aceito dentro da institucionalidade, sabe? Traduzir aquilo para uma linguagem mais simples, uma coisa que se adapta. Não dá para pegar uma decisão que tu coloca
no portal, por exemplo, do tribunal, ou que tu dá, né, no site, e simplesmente transcrever aquilo para uma rede social. Não tem o menor cabimento, ninguém vai nem ler aquilo. Então, tu tem que trazer aquilo de uma outra maneira, dar uma chamada diferente, e tá, então tudo bem, bota um link para notícia e remete para o portal, leia mais e joga para outra coisa. Então, tem que saber trabalhar aquela coisa, usar as redes a teu favor, sabe? Mas adequando o teu discurso à linguagem do meio que tu está usando. Não pode ser simplesmente uma réplica mais do mesmo, sabe? Eu leio o mesmo texto no site, o mesmo texto no Facebook, o mesmo texto no Instagram, que não funciona, sabe? Não funciona. Não é uma boa comunicação, acaba se voltando contra ti. As pessoas olham lá uma vez, duas e nunca mais voltam, sabe? Tipo, não, aquilo ali é ruim, sabe? Acaba tendo o efeito contrário, sabe? Em vez de funcionar a teu favor, acaba funcionando contra ti. Tem que ter esse cuidado também. Não só de falar uma mesma linguagem, no mesmo sentido, mas de usar bem a ferramenta, sabe? De saber usar a ferramenta. Muito bom. Ó, primeiras dicas. Ana, outra coisa, assim, outra pergunta, né, que angustia, assim, todas as assessorias de imprensa, né, que a gente conversa, eu vim também, né, de uma comunicação, né, na minha trajetória na justiça, e a gente sempre teve isso. Quanto ao engajamento dos gestores e dos magistrados, né, até a Giovana já falou isso no começo, foi todo mundo muito formatado para não passar muito mesmo a informação, não falar sobre processos e tal. Mas, ao mesmo tempo, existem decisões que atingem a sociedade, né? Que tem uma relevância como notícia mesmo, né? Eu acho que não tudo precisa ir, né? Uma sensação que eu tenho, mas existem assuntos que merecem ser vistos, né? E a angústia, assim, é que essa falta de engajamento, vamos dizer assim, né? Então, se você tem alguma importância, alguma orientação, assim, uma dica, né? Para que as pessoas percebam a importância da comunicação social, da comunicação institucional e contribuam com essas matérias de decisões, ou em vez disso, não é nada disso, a gente não tem que, o nosso papel não é alimentar a imprensa e esperar a imprensa vir atrás. Como que na tua experiência você vê isso, essa calibragem, enfim? Bom, é bem interessante isso aí que tu falou e bem importante, são vistos de duas maneiras. Primeiro, assim, essa coisa da sensibilização do gestor, né? Isso é muito importante e é bem difícil, sabe? Eu diria que esse é um dos principais desafios da comunicação, sabe? Sensibilizar o gestor, porque ainda existe muita resistência. Eu não vou dizer que a maioria, mas eu diria que grande parte dos gestores ainda tem muita resistência com a comunicação, ainda olha para o jornalista como se fosse um inimigo, vai. E vale tanto para a comunicação interna quanto para a imprensa, sabe? Como se fosse uma coisa tipo, sabe, vai deturpar tudo que eu falo, ou o que quer saber, ou há uma incompreensão em relação aos tempos, porque o tempo da imprensa é muito diferente do tempo do judiciário. Esse é sempre um fator assim, de atrito, sabe? Porque as demandas, quando chegam para a assessoria de imprensa, elas vêm com um prazo, né? Porque o jornalista tem um prazo a cumprir, um deadline, né? E aí tu encaminha aquela demanda quase sempre vem um comentário do tipo, poxa vida, mas esse pessoal quer tudo para ontem, sabe? É tudo para ontem. O jornal agora não é nem mais de hoje para amanhã, né? É de hoje para hoje, né? As coisas estão acontecendo e a gente está quase que simultaneamente vendo, né, no portal, no blog e tal. Então, assim, acho que o principal desafio é esse da sensibilização, de ver que a imprensa não é um inimigo, ou não precisa ser um inimigo, sabe? A segunda coisa é um ditado antigo, mas que é verdadeiro. Quem não deve, não teme. Então, assim, sabe, se tu não tem nada para esconder, sabe, não precisa te preocupar, sabe? E a terceira coisa, em relação ao trato com a imprensa, eu acho assim, o menos é mais é uma coisa que funciona muito bem com a imprensa, sabe? Então, se te perguntam X, responde X. Não fica contando a história do órgão para chegar no X. Não. A pergunta é, quanto que
gastou em precatórios? Gastou X. Não faz toda uma história, desculpa, quanto que vai pagar em precatório? Vai pagar X. Não faz toda uma... Não, porque nós tínhamos um acumulado de... Não. Quer saber quanto vai pagar? Vai pagar X. Porque a chance de a pessoa ou eventualmente chegar num dado que ela nem estava querendo, ou que não tinha se atentado, ou se desviado, que ela... é enorme, sabe? Então, assim, foca no que está sendo perguntado e responde o que estão te perguntando, sabe? A chance de ter problema reduz se tu responder o que estão te perguntando. Não faz Até porque, tanto em televisão quanto em rádio, em jornal, quer dizer, tu vai ter uma edição daquilo que está sendo falado, então a chance da pessoa escolher um trecho que não é o que tu está esperando que vai ser escolhido, quanto menos tu falar, maior a chance de ser escolhido o que tu quer que seja, né, publicado. Então, né, vale o menos é mais para esse tipo de coisa também. Agora, mas eu repito, eu acho que o jornalista tem que ser visto como um aliado, não como um inimigo, sabe? A não ser que tenha alguma coisa a esconder, o que, no nosso caso, eu presumo, né, não seja o caso, né, no caso das instituições do judiciário. Mas esse é um trabalho importante de sensibilização. E eu não vejo essa coisa assim, eu não trabalho muito nessa lógica do vamos nos mostrar para a imprensa, sabe? Até porque no nosso caso específico, com a nossa matéria-prima, cada vez mais a gente não precisa fazer isso, porque a imprensa está cada vez mais correndo atrás do judiciário, sabe? Então, assim, não sinto essa necessidade, sabe? Porque as pessoas nos procuram e nos procuram bastante, sabe, Márcia? E sempre que a gente precisa de alguma coisa, que a gente quer divulgar alguma coisa, existe essa abertura até pela boa relação, pelo bom relacionamento, por sempre atender, por quando não dá para fazer. Eu procuro manter uma relação franca com a imprensa e deixar isso claro também com as pessoas que a gente está assessorando, que assim, se dá, se não dá, não dá, sabe? Então, não ficar enrolando, sabe? Vai deixando. Se não dá, não dá, explica, olha, esse dado não é conosco, esse dado não desencaminho, sabe? Tipo, isso não é conosco, isso é com tal não sei o quê, orienta a pessoa. Então, assim, isso é interessante, porque quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente precisa divulgar alguma informação, quando a gente tem esse interesse, vamos dizer assim, de divulgar uma pauta nossa, uma pauta positiva nossa, a gente sempre tem a quem recorrer, sabe? Funciona como uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Mas eu diria que a gente manda as nossas coisas, as ações, e sempre tem quem nos acolha, vamos dizer assim. Mas eu diria que a gente mais... Olha, hoje eu acho que a gente é mais demandado do que demandante em relação à empresa, porque eles nos demandam bastante, sabe, Márcia? As coisas que a gente faz, a gente sempre manda, divulga e tal, manda para a imprensa as nossas decisões, as coisas todas, mas eles nos demandam proporcionalmente falando assim, a demanda é maior por parte da imprensa do que a gente pautar a imprensa, sabe? E cada vez mais, até porque as coisas estão muito... o judiciário acabou... Essa coisa que eles falam, né, da politização do judiciário acabou... A gente sente muito na prática, né? Porque não tem um dia que alguém não pergunte alguma coisa que tenha a ver... na essência tem a ver com política, mas que acaba se imbricando com o judiciário, sabe? Então, assim, todo dia tem alguma demanda que chega para a gente, sabe? E que na essência não é necessariamente diretamente a ver com a nossa pauta de julgamento, alguma coisa assim, mas que tem a ver com o judiciário, sabe? Então, no nosso caso específico aqui, sabe? Eu diria que é uma coisa que é uma demanda que vem mais da parte da mídia para a gente do que da gente para a mídia, sabe? Então, assim, não sinto muito essa necessidade de ficar provocando a imprensa, porque a imprensa nos provoca mais do que a gente a eles, sabe? Eu não sei se eu consegui me expressar bem. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, claro. Deu para entender mesmo. Essa dúvida, eu concordo com você. Eu acho que, né, não precisa ser um esforço, né, nosso. E eu tenho agora daí eu tenho outro bloquinho assim de perguntas, mas de outro tipo de comunicação, né? Da comunicação estratégica, da comunicação intrainstitucional. Eu não sei se a Giovana quer fazer uma pergunta sobre imprensa ainda. Não, alguém da plateia?
Então, assim, a gente tá, né, tem a comunicação externa, né, a comunicação e a comunicação interna, né? Então, eu queria mudar um pouco agora o nosso foco, né? A pandemia, tem que falar da pandemia, claro. Ela potencializou muito a comunicação online, né? Então, tem um lado bom, que democratizou acesso a eventos, a cursos. Talvez, se não fosse a pandemia, a gente não ia ter tido a ideia de fazer o Link Convida, por exemplo, né? As sessões de laboratório estão sendo super produtivas e a gente consegue reunir gente do Paraná inteiro. A gente consegue participar de eventos nacionais com zero custo, né? E assim, gerou um trânsito institucional, vamos dizer assim, mais democrático, né? A gente percebe isso, essa interação com pessoas diferentes. Por um lado, o lado ruim daí é que distanciou as equipes, né? Ele distanciou me distanciou da minha equipe, mas me aproximou de outros colegas da instituição. Então, se a gente for conversar com a maioria das pessoas, acredito que vai ser esse mesmo feedback, assim, eu conheci gente que eu não conhecia, eu estou trabalhando com gente de Foz, de Paranaguá, de Cascavel, aí eu faço uma oficina com o Fernando Barros, lá do Iluminas, por exemplo, que está aqui, a gente conversa, eu consigo trabalhar com o pessoal do Juspilab, enfim, a gente está, né, virou essa rede, mas está acontecendo esse distanciamento das equipes. Então, mesmo com toda essa tecnologia, né, e as facilidades, né, por que a comunicação interna não está chegando? A gente sente, assim, ainda tantos ruídos, especialmente entre as equipes, então aí que eu falo na comunicação estratégica, às vezes a gente não consegue entender o que a administração está querendo da gente, está querendo com ela, está querendo dizer, né, para a gente se alinhar, e as equipes mesmo, né, no universo menor, lá de 15, 20 pessoas, às vezes a comunicação ainda é tão ruidosa mesmo, assim, né? Não sei, eu sinto que tá difícil às vezes, assim, essa comunicação. Então, como que a gente consegue desfazer um pouco esse nó? Sabe que essa... Engraçado, né? A gente tem coisas que a pandemia mostrou que a gente achava que não eram possíveis e que a pandemia mostrou que era. Uma delas é a seguinte: pouco antes de começar a pandemia, no final de 2019, veio um formulário para todas as áreas, passou um formulário em todas as áreas e tal, perguntando sobre trabalho remoto, né? E eu me reuni na época, eu trabalhava ainda no TSE. E eu chamei minhas coordenadoras, eu montei uma equipe toda feminina no TSE, todas as minhas chefes eram mulheres, assim, eu fiz um clube da Luluzinha lá. Eu tinha 4 chefes mulheres, 4 coordenadoras mulheres. E aí chamei elas tal, e falei, gurias, olha só o que aconteceu aqui, assim, fez esse formulário, e a gente tem que decidir se a gente pode colocar algumas pessoas em trabalho remoto, o que vocês acham e tal, vamos ver se a gente pode indicar isso aqui para o RH, eles estão conversando no piloto, estão consultando algumas áreas, querem ver se a gente pode fazer trabalho remoto aqui, não sei o quê. E aí, nós 4, conversando, fomos unânimes em concluir que, com exceção da área de redes sociais, não era possível fazer comunicação remotamente. Isso é um absurdo. Comunicação tem que ser presencial, nós temos que ver as pessoas, olho no olho, falar que não é a mesma coisa, blá, 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 papapá. Beleza, preenchemos o troço, devolvemos o negócio. Tá. Passaram-se ali nem 6 meses e, pumba, março de 2020, aquela coisa, trabalho remoto, não tem escola, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. E a gente fez televisão, a gente fez rádio, a gente fez tudo remotamente, ou seja, tudo era possível. Então, foi uma grande lição, tudo era possível fazer remotamente. A gente deu um jeito, aprendeu a fazer, então foi uma grande lição, era possível fazer. E algumas coisas fez até muito bem, assim. Agora, outras coisas se perderam, sabe? E eu acho que nessa coisa da comunicação interna, acho que houve uma perda no seguinte: as pessoas eu vejo isso de 2 formas. Uma é um desalinhamento em termos de horários até, sabe, Márcia? Porque acho que as pessoas estão produzindo, estão produtivas e não sei o quê, mas cada um está fazendo a coisa no seu tempo, sabe? Então, tem gente que funciona mais de manhã, faz as coisas, levanta, faz não sei o quê, tem outro que funciona melhor de tarde, tem outro que funciona mais noitiva, então não sei o quê, papapá.
E nisso, acho que é sabe? Então, um lê um e-mail de manhã, aí não termina seu expediente, não vê mais nada do meio da tarde em diante, o outro vê de tarde. Então, eu acho que tem uma dissintonia em termos de horários. Acho que isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que as pessoas, por não estarem presencialmente no ambiente corporativo, juntas, elas passaram a dar um pouco menos de atenção para algumas coisas, como, sei lá, consultar a intranet, ou até mesmo acompanhar o e-mail devidamente. A gente aqui faz uma coisa, no conselho, a gente teve só um mês de os CJs e quem tem CJ no conselho teve só um mês de trabalho remoto, e os FCs aos poucos foram voltando, agora já está, todo mundo que tem cargo aqui no conselho está trabalhando presencialmente. Fizemos um esquema, enfim, um esquema para tentar nos desencontrarmos ao máximo, né? Mas todo mundo que tem função está trabalhando presencialmente. E a gente retomou e reativou até as coisas de comunicação interna, como o Mural Digital, que é uma coisa que é um projeto que a gente instalou aqui, tal, de comunicação interna, um endomarketing, que é bem bacana para tentar potencializar as comunicações da administração, os recados internos, aquela coisa toda, o sistema todo desenvolvido aqui internamente pela gente. Mas uma coisa que as pessoas sempre se queixam, já se queixavam antes, e agora na pandemia se queixam mais ainda, é isso. Eu não vi, eu não soube, eu não sei o quê. Só que assim, às vezes, Márcia, as coisas estão na capa da intranet, com uma foto gigantesca no carrossel, e as pessoas dizem que não veem, sabe? Então, assim, eu não tenho uma resposta para isso, sabe? Porque às vezes as coisas estão divulgadas, elas estão bem divulgadas, a gente manda, no nosso caso específico aqui, a gente divulga na intranet, a gente manda e-mail para todo mundo, a gente tem um sistema de mailing, de mandar e-mail para todo mundo, então a gente manda e-mail para todo mundo, a gente faz não sei o quê, tem umas pílulas, tem um esquema que o pessoal do RH aqui tem de mandar WhatsApp com alerta para as pessoas, e ainda assim as pessoas falam que não viram, sabe? Então, eu não tenho resposta para isso, sabe? Às vezes é uma desatenção, às vezes é um descolamento, às vezes... Eu não sei, sabe? Eu não tenho uma resposta para isso. Eu sei que existe... Esse é um problema recorrente em vários órgãos, sabe? É incrível, sabe? Todo mundo se queixa em certa medida disso, mas eu não tenho solução para isso, porque a gente aqui procura fazer uma coisa assim, sabe? Em vários campos, se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui em Brasília, e tomara que tenham, em breve possam vir, vocês vão ver, a gente instalou esse sistema em todos os andares, nas duas prumadas, tem uma prumada de elevador privativo e uma prumada central, tem televisão de 55 polegadas e na outra, que é o privativo, que é um pouco menor, a televisão é um pouquinho menor, de 30 polegadas, que fica o tempo inteiro passando esse mural digital com as coisas mais relevantes, as informações mais relevantes. Então, a pessoa sai do elevador, não tem como não enxergar aquela coisa, além da intranet, além das coisas que vão, as coisas mais relevantes, as informações mais relevantes vão como e-mail para todo mundo. Essa coisa do WhatsApp, que todo mundo tem celular praticamente, né? Uma exceção que não tem. E ainda assim as pessoas falam que não receberam determinadas comunicações. Então, eu não sei te responder, sabe? Eu não tenho resposta para essa pergunta. A gente está sempre tentando inovar, está sempre tentando criar um mecanismo diferente e se valer de recursos diferentes, como no caso do WhatsApp e tal, mas eu não tenho resposta para essa tua pergunta, porque sempre há essa queixa, né, de que a coisa não chega, de que a mensagem não chega, e com a pandemia isso se intensificou. Mas eu acho que nesse caso específico da pandemia tem muito a ver com isso, com essa coisa de as pessoas estarem cada um fazendo o seu tempo, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que isso potencializou essa coisa. Mas eu não tenho certeza. Isso é uma coisa empírica só, sabe? Assim, não tenho uma pesquisa sobre isso, assim. É um sentimento só. Pode ser mesmo, porque eu também, pensando empiricamente, né? Porque o online, ele tirou, né, da equipe presencial essas interlocuções de corredor, do elevador, o cartaz no elevador, ou a televisãozinha. Você está no cafezinho, passou na mesa de alguém, você fala, lembra que tem um curso amanhã, lembra da palestra, você fez o relatório, né? Tem esse a mais, né? Então... Exatamente. Isso se perdeu, né? Isso se perdeu. Eu ia falar que a gente tinha que tentar emular o elevador.
porque o cartaz do elevador é o que mais funciona, né? Porque parece que está ali, e eu falo porque eu tenho uma pessoa da minha família que trabalha com outdoor, então digamos assim, partidário de tudo que é mídia out of home, que, tipo, você tem que estar ali presente em uma hora que a pessoa vai lembrar. Você tem que colocar um outdoor para alguma coisa, a pessoa está pensando no carro, e quando a pessoa, por exemplo, quiser contratar uma escola de inglês para o filho, ela vai estar com aquilo no subconsciente, é isso que essa pessoa me diz. E a gente tem isso no serviço público no elevador, mas como você está me falando que tentou emular isso com os avisos digitais, e eu acho que o Fernando também colocou, né, no chat, que tentou fazer isso, e mesmo assim as criaturas não veem a informação, é complicado, não sei se é cultural, não sei se tem um pop-up e a pessoa só poder acessar determinado sistema depois de ter lido aquilo lá, mas daí fica totalmente enfadonho, não sei. E a gente teve casos aqui, né, Márcia, que a gente pegou e fez uma proposta super legal, um curso super legal de visual law, não sei o quê, e daí alguém chegou e falou assim, e tipo, alguns meses depois falou assim, a gente precisa fazer um curso disso. E eu falei assim, mas a gente fez. Foi e-mail, tem no Instagram, tem no... Ah, não estava sabendo. Então, Foram duas bem vezes. complicado. Bem complicado, assim, tipo, essa questão da comunicação institucional, de você avisar os colegas. Não sei se a gente está sentindo isso só agora, porque estamos em distanciamento, né? E também, assim, se vocês não acharam um jeito de contornar isso, ainda a gente tem muito que elaborar, né, Márcia? Vocês talvez estejam se dando conta disso agora, porque isso agora virou uma questão, né? Com a qual vocês estão trabalhando. Mas para quem atua na área de comunicação, esse é um problema constante. E sabe, que agora acabou se potencializando, vamos dizer assim. Mas é uma constante. E é uma coisa, até uma brincadeira que a gente tem em comunicação, que é assim, se as coisas vão bem, se está tudo às mil maravilhas, é porque a área X fez bem, é porque isso e aquilo. O mérito nunca é da comunicação. Se a coisa vai mal, é porque a comunicação não divulgou, é porque não sei o quê, é porque a matéria não estava boa, é porque não mandou o release, é uma coisa impressionante, sabe, doutora Giovana? É uma coisa, assim, o problema sempre é da comunicação, o mérito sempre é dos outros setores, é uma coisa incrível. A Valéria está aí, ó, para não deixar você mentir, é verdade. É isso, né, Valéria? Opa, é isso mesmo. Aqui é bem dessa forma que acontece. Se a coisa vai bem, é porque na comunicação não participou. Se vai mal, tem a ver com a gente, né? Mas esse papel nosso de informar na pandemia, ela tá bem difícil, porque as pessoas elas estão um pouco desengajadas, eu acho, inclusive das questões do trabalho, né? Elas estão focando muito na vida particular delas, né? Então a gente buscar um mecanismo para a gente conseguir acessar e romper esse bloqueio das pessoas. Não é fácil, né? Tornar obrigatório o acesso. Eu vi que teve lugares aqui que eu andei sabendo que tornou obrigatório a utilização da Intra. A pessoa é obrigada diariamente a acessar. Mas essa questão da obrigação também pode ser ruim, né? Então, assim, criação de grupos, né? Até que ponto a pessoa quer ser incomodada, né? No WhatsApp dela particular, a partir do momento que ela não tem um WhatsApp de trabalho, né? E essa questão também de você administrar os grupos, criar os grupos de transmissão, as pessoas vão ter que entrar no grupo, se ela mudar o número do celular, ela vai, né? Se der algum problema tecnológico ali, é difícil recuperar os dados, atender me informando, né? Então, assim, aqui no Pará, aqui na região sul, estão criando uma nova ferramenta aqui, que chama Psil, que é como se fosse uma rede de comunicação interna, né? E ali, a partir daquela ferramenta, eles estão propondo a criação de grupos para a divulgação das coisas mais importantes, né? Mas até isso vai ter que ter um moderador, porque, caso contrário, vai sobrecarregar, né? A pessoa vai receber muita informação. Então, também tem tudo isso, a questão da superexposição, muita informação, muito webinário, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, são vários, assim, na minha opinião, assim, são várias coisas que a gente esbarra. E uma questão que eu acho bem importante, que você já colocou, que eu percebo, é, assim, a demanda que a gente tem recebido externa. Eu tenho tido muito trabalho com demanda externa. Essa semana, por exemplo, estou tendo um júri aqui, né, de um assassinato aqui que está acontecendo, e a gente é praticamente voltado para isso.
porque eu tenho demanda de manhã até à noite, eu tenho que assistir os jornais todos para ver se não está vazando nada, que não pode ser sigiloso, né? Se não estão transmitindo ao vivo coisas lá de dentro, sabe? Então, é uma demanda que existe interna que as pessoas às vezes não veem, porque é uma coisa que é um trabalho invisível, né? Mas é trabalhoso. Exatamente. Então, Exatamente. aqui assim, eu percebo muito assim, a gente não tem uma seção de comunicação interna e uma outra para atender a imprensa. Eu tenho um jornalista terceirizado que acaba atendendo mais a imprensa e produzindo algumas matérias e tal. Mas, assim, é difícil porque a demanda é grande, né? Porque o atendimento da imprensa, ela demanda muito tempo para a gente. Né? A gente acaba tendo muita demanda. A gente falava lá no backstage, antes de começar aqui, conversando com a Ana, que é isso mesmo, que a equipe dela também é minúscula, e é assim. Eu vou começar a responder, ver as perguntinhas do chat ali, porque a gente já está, né, já se encaminhando aqui para quase para o fim. Então, o Fernando também está com a mão levantada ali, e é isso que a Valéria falou, e o Júnior aqui também está falando, né, que as pessoas não suportam mais tanta informação, né, a gente não consegue ficar vendo. Para todo mundo, isso não é privilégio da Justiça Federal, né, nem de ninguém. O mundo inteiro está assim, a gente está sofrendo essa infodemia mesmo, a gente quer se nutrir de informação, porque tem muita coisa boa para aprender, mas a gente não quer se intoxicar, né? Também, então é tão difícil equilibrar tudo isso. Vamos ler. Diga lá, Fernando, enquanto eu vou lendo aqui o chat. Acredito, Márcia, que vai ser aquela mesma informação que a gente fala no laboratório. A gente precisa mudar a mentalidade das pessoas para o novo, e também para a comunicação. Eu acredito que os servidores hoje eles ficam pensando em buscar a informação só quando ele estiver precisando. E no meu ver, era importante você saber antes, né? Igual a doutora falou, saber que ia ter o curso antes de eu precisar fazer aquele curso. Então, o pessoal também vai precisar mudar a mentalidade de conhecer o que está se passando para aí despertar o interesse e participação em outras coisas. Mas hoje, realmente, a pessoa procura a informação quando ela precisa. E aí ela precisa que ela esteja à mão, fácil acesso, disponível e na hora, né? E aí também não tem como ser assim, se na época certa foi divulgado, foi disponibilizado, foi oportunizado e a pessoa deixou passar, né? Mas acho que é uma mudança de mentalidade também, além pro olhar para a inovação, olhar também para a comunicação, né? A gente vai precisar. Comunicação, combustível da inovação, já vivo falando. Verdade. Tem que trabalhar junto. Mas alguém colocou aqui que eu vi aqui no chat que também tem uma coisa de falta de interesse e falta de atenção em relação a essa coisa da comunicação interna, e acho que é isso. Isso acontece mesmo. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui semana passada com a gente. Aqui no Conselho decidiram pedir para as pessoas apresentarem como um levantamento mesmo, porque não tem, pelo menos até o momento, não tem nenhuma decisão, nenhuma medida coercitiva, tal, mas é uma espécie de acompanhamento, pedir para as pessoas, para os servidores e terceirizados, apresentarem comprovante de vacinação, para fazer um levantamento de quantos por cento das pessoas já se vacinaram, em que dose, primeira dose, segunda dose, enfim. Aí a gente saiu uma orientação nesse sentido. A gente fez uma nota, botou uma chamada com bastante destaque na intranet, aí comentei com as gurias aqui, vamos deixar isso aqui congelado na intranet, uma semana inteira aí no carrossel, que a gente tem um carrossel com foto e depois tem umas notícias embaixo com um destaquezinho, assim. Vamos deixar uma semana aqui nesse destaque com foto e depois a gente deixa na intranet, na abertura da intranet, embaixo ali e tal, com destaque, mas sem foto. Foi o que a gente fez. Vocês acreditam que, enquanto ainda estava no carrossel com foto, a área demandante nos ligou aqui dizendo o seguinte: ai, por favor, será que vocês podem noticiar que nós estamos pedindo e tá, porque isso é muito importante e tal, e tal, e tal. Eu disse, mas nós estamos noticiando, tá, desde o início da semana, tá assim, assim, assim. Não estão, não sei o quê, porque o carrossel fica mudando, né? É um carrossel, né? Não, eu estou aqui com a página aberta. E não... Falei, gente, tá sim, eu tô aqui com a página aberta, que eu acabei de ver, passou. Se abre aí, por favor, a intranet e olha. Eu abri, mas está aparecendo tal coisa. Eu falei, não, fica olhando, espera um pouquinho. Aí, apareceu. Então, assim, a pessoa não tinha se dado conta
que na intranet a imagem é dinâmica e que roda mais de uma coisa, sabe? E assim, e é uma pessoa que tem um cargo de gestão, então assim, é complicado, sabe? Às vezes eu brinco que a gente tem que fazer um cursinho de entenda a comunicação do seu órgão, porque é isso, sabe? Às vezes as coisas estão ali, as pessoas é que não estão enxergando, sabe? E isso aconteceu com a gente aqui na semana passada, sabe? E o negócio está disponível e está lá ainda, não está mais no carrossel, mas está lá congelado, que é uma coisa importante, as pessoas ainda tá no prazo, enfim. Mas tem um pouco isso, sabe? De desatenção, às vezes de incompreensão, complicado. A Renata fala isso também, né? Dessa falta de interesse que você fala, e a Renata é da seção de comunicação social também, da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Que ela fala que foi feita há alguns anos uma pesquisa sobre a comunicação interna, executada por uma empresa contratada, e que as pessoas diziam que não consideravam acessar o e-mail institucional e a intranet como trabalho. Então, mudar a mentalidade mesmo. É mudar a mentalidade, é uma outra cultura, né? Uma outra cultura interna, organizacional. O pop-up vai ser a solução emergencial. Talvez. E aí tem gente que não lê o pop-up, hein? Eu já trabalhei em órgão que tinha o pop-up, as pessoas clicavam direto ali para fechar e não liam. Não liam o pop-up. Talvez não seja essa a solução. Não querendo desiludir ninguém, mas nem essa é uma garantia. Valéria, eu tentei ajudar vocês. Renata. Não, vale tentar, né? Mas não é garantido. Não é garantido. Mas, agora, né? Uma coisa que é importante, assim, e que a Valéria sabe disso, eu tenho certeza, o Fernando, pelo que está dizendo também, mas uma coisa que é legal de se fazer, e já que a gente está falando, já que o objetivo da nossa conversa, né, é sobre desafios da comunicação em órgãos públicos, uma coisa que é sempre muito desafiadora na comunicação dos órgãos públicos aliás, eu diria que depois de convencer o gestor de que a comunicação é uma coisa importante, né, porque que nem todo gestor está convencido disso, um grande desafio é fazer com que o órgão público se torne a fonte real de informação sobre aquele tema, sabe? Então, fazer com que, quando a pessoa quiser saber sobre um tema referente à Justiça Federal, que ela, de fato, procure a Justiça Federal e não vá procurar um escritório de advocacia, ou não vá procurar... Sabe, que ela tenha na Justiça Federal a fonte, vá beber na fonte, sabe? E a fonte seja a institucional, sabe? Isso eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente. E para isso é importante que a gente consiga falar de uma forma simples, que a gente consiga transmitir a mensagem para as pessoas, que a gente consiga, isso em relação ao cidadão, que a gente consiga, no caso da imprensa, atender bem, atender com presteza, com clareza, sabe? Não enrolar, sabe? Passar confiança, o que pode dizer diz, o que não pode não diz, sabe? Acho que isso é muito importante, se a gente estabelecer um vínculo de confiança, sabe? Com a imprensa e com o cidadão, e tentar transmitir as coisas com clareza, sabe? Ter esse vínculo, sabe? Fortalecer essa relação. Acho que isso é muito importante para que a gente consiga ir, aos poucos, se colocando como a fonte oficial da informação, para que a pessoa saiba que, não, se eu quero saber sobre precatório, eu não vou procurar primeiro um advogado ou dar uma busca qualquer no Google, não, eu vou entrar lá no site da Justiça Federal, sabe? Vou primeiro procurar lá, sabe? Coisas desse tipo. Eu acho que isso é um dos nossos grandes desafios em termos de comunicação pública, fazer com que a fonte oficial da informação seja o órgão público que trata daquele assunto, daquele tema.
Sensacional. A gente está numa batalha e a gente abraçou essa causa social da comunicação simples, e é isso também, né? Que cada vez que você expede uma decisão com uma linguagem simples, nem que seja um resumo anexo com visual, com linguagem simples, que você expede um mandado muito claro sobre o que a pessoa precisa fazer diante daquele mandado, né, de um ofício, as comunicações no balcão, que você não use o juridiquês, né, para o jurisdicionado, a gente tem observado que isso, quem já está fazendo isso, está observando que diminui, inclusive, o atendimento ao público, né? Em vez de você, por exemplo, né, um mandado complicado para a pessoa, quando o destinatário recebe, isso vai gerar pelo menos 2 ligações para a vara explicar o que está acontecendo. Então, se todo mundo trabalhar, né, unido nisso, numa comunicação simples, direta, clara, ter essa clareza, mesmo no site as informações estarem claras, a gente já trabalhou nisso no começo da pandemia, já melhorou o site, né, para ter essa comunicação, esse acesso mesmo, essa interação com as pessoas, é tudo para diminuir o atendimento, né? Então, a gente está aí, o laboratório, eu sempre falo, o laboratório está disponível para as equipes, né, para a gente trabalhar junto isso daí, mas a gente está fazendo esse trabalho também em paralelo institucional para essa causa mesmo, né, que é uma causa social. Então, isso também tem a ver com a nossa comunicação. Sabe que eu não vou agora lembrar qual é a vara, mas tem um magistrado, talvez a doutora Giovana saiba, que é aí do Paraná, que tem um projeto de fazer uma sentença diferenciada, tem uns QR Codes, uma coisa assim que remete para explicações. Você sabe do que eu estou falando? Sabe disso, Márcia? A gente tem, aqui no Paraná, a gente está começando, assim, né? A própria Giovana está fazendo, mas sei que o Rio Grande do Norte está bem forte, né? Está bem forte nisso. Ponta Grossa, eu acho, se não me engano, a Giovana disse. A colega de Ponta Grossa, que cuida de uma vara penal, acho que de Ponta Grossa, a doutora Larissa, que ela está bem atuante nesse... É uma juíza estadual que está bem atuante nesse aspecto. Então... Eu achei isso coisa interessante. Só para concluir, a respeito dessa doutora Larissa, conversando com ela num evento também, ela começou a fazer essas decisões com a comunicação simples, com o visual law e os mandados. Aí eu perguntei se eles tinham um número, né? Se tinham, porque é tão difícil a gente fazer métricas, né? No judiciário, no setor público, a gente peca nisso, nesses indicadores. Aí ela falou que não tinha, né? Não tinha, assim, o indicador bem correto, mas quando eles começaram a voltar para o trabalho presencial e foram ver os mandados represados que tinham, as outras varas tinham, 1.500, 1.300 acumulados, e a vara dela tinha menos de 500. Então, é um bom sinal, né? Com certeza. É um bom sinal, significa que estava indo, né? Estava fluindo melhor, assim. Com certeza. Flávia está falando da Prefeitura do Rio, que realizou um treinamento para servidores com a Elza Fischer, né, que trouxe a comunicação simples para cá, e a partir daí surgiu um grupo de trabalho para adotar a linguagem simples, para facilitar o contato com o cidadão. E então, para vocês saberem também, né, quem está aqui já de primeira mão, o laboratório está trabalhando para simplificar os contratos de compra, né, das licitações também, a gente está para fazer essa entrega já na próxima semana. E também vamos ter um treinamento de linguagem simples com o Iris Lab Gov em outubro. Então, se preparem, dia 5 e dia 19 de outubro. Esse pessoal tem um trabalho super legal, né? É do Ceará, né? Acho. Do Ceará, muito bom. É muito bom o trabalho deles, então é bem legal. Vai ser interessante isso aí. Já está convidado. Olha,
Doutora Giovana, a senhora está de parabéns mesmo, hein? Está inovando em comunicação, eu gostei. A responsável de tudo isso é a Márcia e toda a equipe do laboratório, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, é toda a equipe do laboratório, todos os laboratoristas, a Márcia, que é essa pessoa inovadora, empreendedora, é uma empreendedora no setor público, que eu acho que é uma característica que a gente tem que valorizar cada vez mais, né? E fica aqui o convite, Ana Cristina, se vocês quiserem participar da nossa oficina de linguagem simples e visual law, estão mais que convidados, né? Olha, eu aceito, achei o máximo, quero sim. Vou falar para o pessoal que acho muito bacana, muito legal. Muito legal. Me mantém informada, Márcia, me diz a data direitinho que a gente vai querer participar, sim. Eu errei aqui, gente. É 5h19, desculpa. Está errando na comunicação, Márcia. Estou errando na digitação, que a pessoa está meio cega aqui. É 5h19, dia 19 de outubro é o dia da inovação, então vai ser já um dia de festa também. Muito bom. 5h19/10. Excelente, muito legal. Muito bem, adorei. Não sei se vocês gostaram, eu adorei, aprendi muito. Valéria, a gente tem que colar na Ana. Gente, a gente está encaminhando para o final mesmo, porque a Ana tem um compromisso. Eu acho que todo mundo, infelizmente, o tempo é um recurso limitado, né? Gostaríamos de ficar aqui. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta a ser feita? Eu estou com o celular, então só consigo ver 4 carinhas aqui, se alguém puder me ajudar. Só dizer que vamos participar também, tá? Em outubro. Tamo junto. Pessoal, tem o link aí no chat. A Jordana deixou o link para quem quiser certificado, fazer a nossa avaliação, deixar um presente para a gente de feedback aí. Vai ser ótimo. E a gente espera vocês no próximo Link Convida. Ana Cristina, foi um super prazer, adorei. Adorei te conhecer assim ao vivo. Prazer foi todo meu, espero ter conseguido contribuir de alguma maneira com vocês e estou à disposição quando vocês precisarem, sempre que precisarem, a gente puder ajudar. Contem aqui com a comunicação do Conselho da Justiça Federal e comigo. Doutora Giovana, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês e um beijo em todo mundo, se cuidem, tá? Então, tá bom, obrigada, Ana. Fique bem, já fica o convite para participar e para a gente tomar um café, ou em Brasília, ou em Curitiba, a gente vê onde, quando tudo isso passar, a gente toma um café junto. Combinado, combinado. Tá certo? Tchau, gente, Tá bom. prazer. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.